mas não tem uma natureza própria. E isso daí traz confusão para o gestor, porque tem gestor que acha que o SUS é independente, que ele pode tudo e que não precisa seguir os princípios da administração pública. Então é dentro desse contexto aí que a gente pensa em falar. Posso só te interromper antes de começar? A estrutura está aberta. Nilo, pessoal, eu apresento a estrutura, então. Só contando uma visão do outro lado, entendeu? Rápido. Precisa discorrer. Vou só ler, vai lá. Não precisa discorrer sobre cada parte, só para Vai no. Ah, tá aí, eu apresentei mesmo, aumenta aí. Pronto, aumenta um pouquinho. Tecnologia ótima para. Vai lá. Vocês conseguem ler? Então, teria uma apresentação, um prefácio e aí um primeiro capítulo de introdução falando sobre o papel dos municípios no SUS. Aí entraria a parte 1, que são os princípios da administração pública aplicados à gestão do SUS, com 3 capítulos. Princípios da administração pública e o SUS, o financiamento do SUS, esse financiamento, não o fundo, não a operação de fundo, mas o financiamento mais geral, tanto do financiamento da saúde quanto do financiamento federal do Sistema Único de Saúde. E aí um terceiro capítulo de Fundo Municipal de Saúde, CNPJ, aquele beabá do fundo. Uma segunda parte, gestão do SUS no município, que seria esse capítulo que eu apresentei anteriormente. Um outro capítulo falando sobre avaliação, controle e auditoria no SUS. Um outro capítulo, 6º, falando sobre as responsabilidades do gestor dos entes federados e a judicialização na saúde. A ideia de não abordar só a judicialização, mas abordar a judicialização também já trabalhando um pouco das suas causas, que são esse problema da repartição de responsabilidades. Gestão do trabalho e da educação na saúde, abaixa. Participação da comunidade na saúde. E aí uma terceira parte de gestão da atenção básica com três capítulos. Um capítulo de afirmação de princípios da importância da atenção básica. Um outro capítulo falando muito da operação da gestão da atenção básica, a população descrita, relação com os profissionais, relação com a comunidade, tal, muito da operação do cotidiano. E aí a gente fez uma opção de não colocar a promoção da saúde na vigilância, mas colocar a promoção da saúde articulada no território. Isso é uma opção que a gente fez de afirmação, que o desafio é ela permear as ações no território. Aí uma gestão da atenção especializada e as redes de atenção à saúde, com 3 capítulos também. A rede de atenção à saúde e seus elementos constitutivos. Um outro capítulo falando sobre regulação na gestão do sistema, falando da atenção e do cuidado para a garantia da integralidade e dando uma pincelada sobre gestão de unidades de atenção especializada, né? Gestão hospitalar principalmente. Um capítulo 14 falando da organização do cuidado e da rede de atenção especializada, e aí abordando 2 redes, volta um pouquinho, 2 redes importantes, que é a urgência e emergência e a atenção psicossocial. A gestão da assistência farmacêutica, com 4 capítulos, um capítulo falando sobre assistência farmacêutica, modelo de atenção, um segundo capítulo falando sobre financiamento, planejamento, basicamente todo o ciclo da assistência farmacêutica, e até a dispensação, e um outro capítulo falando sobre processo de qualificação, e um 4º capítulo falando sobre incorporação tecnológica e o debate da Rename. Pode passar? Gestão da vigilância, 3 capítulos, um capítulo falando sobre a sua integração com a atenção básica, um capítulo falando sobre as vigilâncias epidemiológica e ambiental, e um último capítulo falando sobre as vigilâncias sanitária e do trabalhador. A gente teve que fazer, até chegar aí, a primeira versão tinha quase 40 capítulos e ia ter dado 800 páginas. É óbvio que a gente teve que fazer um monte de escolha de Sofia, e aí assim, ainda existem alguns Frankensteins, aí pelo menos 2 Frankensteins que eu consegui
A gente ainda está lidando com ele, mas é um pouco isso. Também tem que fazer escolha, porque também não adianta a gente falar que vai fazer um manual e o bicho ser um tijolo de 700 páginas. Hoje, se todo mundo respeitar suas páginas, a gente já está com 360 páginas o manual. Uma página de Word, né? A gente vai fazer um modelo um pouquinho mais esticadinho para isso diminuir o número de páginas. É isso. Aí agora, a proposta agora é Mauro e aí seguir o roteiro, né? Abre lá a apresentação do Mauro. Tá. Só mais uma pergunta, Rodrigo. Essa história da Olga, ela vai ser contada em que momento? No início ali, na introdução? Porque eu acho que não é cada um vai abordar a história, a gente já vai entrar no real. A gente podia debater a Olga depois. A ideia é que a gente prepare em conselho editorial um padrão de apresentação da Olga e aí o autor de cada capítulo fique livre. Sim, então é isso aí. Tá. Então pode passar aí, Ana. Bom, eu não vou entrar ali nos detalhes, porque é uma apresentação, seria ter uma apresentação grande, e a gente não adianta perder tempo. O que a gente quer falar em relação aos princípios da administração pública, que a gente reflete numa palavra com 5 letras, né? Uma palavra limpe, que dá uma ideia de limpeza, transparência, são os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. Esses princípios, que são os princípios da administração pública contidos na nossa Constituição, eles se refletem em todas as ações do gestor público, inclusive o gestor do SUS. E a gente vai desenvolver isso em cada momento, inclusive os outros princípios legais, os princípios da licitação, os princípios orçamentários. Eu já vi que a apresentação do Rodrigo ali tem coisa que eu coloquei aqui que vai dar duplicidade, então quer dizer, eu vou tirar da minha lá e falar só dos princípios que são aplicados a eles, né? Mas não vou entrar em detalhes. A questão da natureza jurídica do SUS, mostrar porque que o SUS não tem personalidade, as formas de admissão de pessoal, né? Porque aquela confusão, mas eu vou montar uma equipe de saúde da família, o que eu tenho que fazer? Como que eu contrato o pessoal? Né? E a gente tem que entrar, né, um pouco no debate. Quem vai fazer educação permanente, por exemplo, né, sabe que o gestor hoje ainda vem muito naquela lógica: eu posso contratar o OS, ele nunca pensa na formação da mão de obra permanente, ele já pensa na volta que ele vai dar, né? Então a gente vai mostrar o real, é aquilo que ele tem que fazer. O outro é exceção, quer dizer, existe a lógica, existe a regra e tem as exceções. O concurso, né, que a regra, a questão dos ACS e ACE, que hoje já deveria estar todo mundo dentro da Lei 11.350, mas a gente sabe que tem muitos municípios que ainda não estão, então vamos fazer uma abordagem. As limitações que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz em relação ao gasto de pessoal, até é um tema também do Congresso, né, Fernanda? Que a gente vai falar. Pode passar aí, Ana. Aquisições de bens e serviços, o dever de licitar, né? Licitação também é outra coisa, é regra, não é exceção. Tem gente que acha que sempre pode, não, tudo é emergência no SUS, e não é. Uma ordem judicial é uma emergência no momento em que ela é dada para cumprir naquele prazo. Se aquele medicamento é para ser dado em caráter permanente, a segunda vez que você vai comprar, ela já não é mais emergencial. Ela já teria que estar programada numa licitação. Então, isso também a gente vai procurar mostrar. As modalidades de licitação, que a gente tem 6 tipos hoje com o pregão. Apesar que o leilão para compras ele não presta, ele presta para vender, né? Os casos de licitação dispensada e licitação dispensável, que são diferentes, né? A licitação dispensável é aquela que você, embora possa fazer licitação por uma razão excepcional que a lei já prevê, ela prevê quais são as situações, você resolve dispensar. E a dispensada é aquela que determina, ela tem que ser assim, não pode ser de outra forma. As situações de inexigibilidade, que nesse caso ela não exaure, a lei não exaure, elas são sugestivas
as possibilidades, aí em cada caso concreto é que a gente vai determinar. E para nós no SUS esse capítulo é importante, porque no caso de serviços de saúde que são tabelados é muito aplicável à inexigibilidade, né? O sistema de registro de preço, que não é uma modalidade de licitação, mas é um sistema que é muito utilizado e deve ser fomentado entre os gestores, né? Porque ele traz economia de escala, evita que você tenha que ter orçamento prévio. Toda licitação, a gente vai mostrar isso também no capítulo, como forma de evitar erro, ela tem que ter já a dotação orçamentária prevista, né? E ter saldo orçamentário, porque quando você vai abrir uma licitação, ela tem que ir lá e alguém dizer assim, existe saldo orçamentário para garantir essa despesa. E aí o que vem? No caso do registro de preço, você não precisa isso, você só compromete o seu orçamento quando você efetivamente for comprar. O chamamento público, que a gente só tem regulamento do chamamento público na Lei 13.019, né, que é de 2014, aquela que foi prorrogando a vigência aí, que fala da participação das organizações da sociedade civil na administração pública, e que não se aplica aos serviços complementares do SUS. Essa lei não se aplica quando o SUS for contratar complementariedade. Pode passar, Ana. A participação da iniciativa privada no SUS, que está prevista na nossa Constituição, no artigo 99, está na Lei 8080, né? Os instrumentos de contratualização, hoje a gente tem uma portaria em vigor do Ministério da Saúde, que também já foi prorrogada a vigência dela, para que seja todo mundo tenha os seus contratos regularizados para o final desse ano, que é a portaria 3.410, então a gente vai abordar também. O terceiro setor, nós vamos falar um pouco da participação das OS e OCIPs, né? Porque qual a participação delas, das fundações estatais e dos consórcios públicos, que é um capítulo que eu acho interessante, porque aqui no estado do Rio, pelo menos, a gente tem uma experiência boa com consórcio em todas as regiões, então a gente vai fazer uma abordagem também, até para mostrar naquilo que o consórcio pode participar nessa gestão. Pode passar. A execução da despesa pública é um pouco aquilo que eu falei no caso da licitação. A despesa pública passa por 3 estágios, né? A gente no direito chama de fases, né? Os contadores chamam de estágio, que é a fase do empenho, liquidação e pagamento. Isso daí tem que ser de forma prévia, o empenho tem que ser prévio. Às vezes a pessoa chega lá com a nota fiscal para a pessoa pagar. Como é que você paga uma nota fiscal se não foi empenhada? Então vamos demonstrar isso. Os princípios orçamentários e financeiros do SUS, eu vou colocar como princípios, mas e depois eu vou ter que discutir com o Rodrigo a questão, como ele vai falar de instrumento de planejamento, eu vou evitar de entrar lá no PPA, na PAS, né, no plano de saúde, tanto que eu coloquei ali, mas é uma questão que eu vou ter que depois discutir com você. E aplicação de recursos, que eu vi quando ele falou do financiamento, eu entendi que o pessoal do financiamento vai falar, por exemplo, de fonte de recursos, está na mesma parte minha, né? Daquilo que tem que comprometer. E eu vejo a angústia do gestor. Essa semana mesmo eu recebi 3 ligações de gestor. Eu tenho um recurso assim, o que eu posso gastar? Posso gastar nisso? Posso gastar? Então um pouco nisso daí que a gente vai tentar mostrar em que ele pode gastar e evitar erro, né? De gastar de uma forma correta. Pode passar. Esse é só para uma, né? Ou para as duas? Não, a outra é rapidinho também, Vai fazendo a seguida ou vai para o financiamento? Financiamento fala aqui logo em seguida. Bom, aqui também você vai ver que no capítulo do fundo, pode passar o outro, Ana. O do fundo, a gente vai ver que ele tem um pouco de ligação com esse capítulo, porque como ele fala de princípios da administração pública, o fundo nada mais é que a execução da despesa dos recursos da saúde, né? E aí a gente vai mostrar as características do fundo, o fundo, a natureza jurídica do fundo. O fundo, pelo contrário, apesar de não ser uma pessoa jurídica, ele tem uma natureza jurídica, né? E juridicamente as pessoas devem ficar confusas, mas por que um não tem e o outro tem? O fundo tem natureza jurídica despersonalizada.
ele não é pessoa jurídica. É comum a gente ver o gestor hoje fazer contrato, né, o Fundo Municipal de Saúde sendo contratante. O fundo não pode ser contratante, ele não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o município. E o município faz isso através da secretaria com recursos do fundo, né? Então, isso aí a gente vai tentar mostrar que... nós vamos mostrar isso para o gestor, de que ele tem que ter esse fundo como uma unidade orçamentária e não como uma pessoa jurídica, não uma pessoa que fala por si só. Então, você fala assim, está lá no fundo, o fundo é um espaço somente, tá, onde as pessoas ficam, é como se fosse a contabilidade, né? Dividida em diversas salas. E a obrigatoriedade do CNPJ na condição de matriz. E essa coisa aí é outra coisa que cria confusão nos gestores. Por que ele tem que ter CNPJ na condição de matriz? Se ele pegar a portaria 460 lá do Ministério da Saúde, que, salvo engano, é de 2013 ou 2014, que fala da transferência dos recursos, né, em conta única, aquela portaria diz por que o fundo tem que ter um CNPJ. Porque é ali que o Fundo Nacional de Saúde controla as transferências e os gastos da conta do SUS. Porque quando ele fala que é em conta única, desde a transferência e até a despesa, ele sabe o que entrou e sabe o que gastou. Ele faz controle da sua conta. Tanto que o fundo, eles têm condições hoje de saber o quanto você tem no saldo, né? Inclusive, quando fica sem usar aqueles recursos da vigilância que ele vai... manda restituir ou bloqueia, você tem que provar porque que não usou. Então, essa questão a gente vai mostrar do CNPJ. A execução da despesa pública, eu coloquei aqui, vocês viram que deu duplicidade, deu aqui e deu no outro capítulo. Claro que eu vou depois ver em qual que ela vai se situar melhor, mas só coloquei para a gente mostrar. A movimentação dos recursos, como que elas se dão dessa maneira que eu falei, numa conta única, pode passar. A aplicação dos recursos mínimos, eu acredito que esse vai dar duplicidade com o financiamento, porque o financiamento vai falar sobre essa questão, né? Mas das implicações de não chegar ao limite mínimo, né? Então, tem que demonstrar isso para o gestor, aonde que ele é penalizado. Eu tenho um amigo que ele já chega falando assim, o Código Penal diz isso assim, eu não gosto de dizer para o gestor que ele pode ser preso, eu gosto de mostrar para ele que ele não vai ser se ele fizer dessa maneira. O orçamento do fundo, eu já vi que o Rodrigo vai falar, mas eu vou falar um pouco só da classificação da despesa e da receita, do ponto de vista dos princípios da legalidade, ou dos princípios da administração pública, porque hoje tem gente, por exemplo, que não tem, no orçamento dele, não está feito pelos blocos. Então, na hora dele fazer a execução da despesa, ele tem um problema. Ele não mostra quanto que ele gastou em atenção básica, quanto que ele gastou em vigilância, quanto que ele gastou no bloco da MAC, né? Então, mostrar um pouco isso. Pode passar, né? Aí, acabou. Bom, é isso aí que a gente pretende mostrar. E o que eu falei, agora, como a gente tem um parâmetro para seguir, que é a história da Olga com esse município aí, eu acho que esse é o nosso ponto de partida. Essa história da Olga é bem interessante, né? Mas eu acho que a gente devia trocar o nome dela, devia passar para Vitória, né? Aquela coisa... Bom, dinheiros e normas perpassam todas as áreas, né? Então, assim, vai ser difícil eu não conversar com todos vocês. Mas a gente tentou, Blenda e eu, tentamos fazer uma coisa que seja mais factível, de uma forma que a gente não entre nos espaços de cada um de vocês. Por exemplo, existe um capítulo específico sobre assistência farmacêutica, financiamento de assistência farmacêutica. Então a gente vai tentar fazer uma coisa mais geral, seguindo... Ana, por favor, passa para mim. Vai lá, mais um. Seguindo mais ou menos uma estrutura, né? A gente fez de uma forma mais limpa ali. A introdução, financiamento, dinheiro, né? É uma coisa interessante, porque toda vez que a gente vai falar em financiamento, a gente quer falar em gastos, né? Normalmente a gente leva para os números. Mas existe uma coisa anterior que é como se deve dar. E aí o Mauro perpassa essa história, o Rodrigo também vai perpassar. Enfim, a gente vai ter que estabelecer como a gente vai definir essa história no final. Mas então,
Falar em números é interessante porque você precisa, assim como os antecedentes do financiamento, né, para o gestor poder entender o que é, como funciona, quais são as responsabilidades de cada esfera de gestão e mais do que isso, ele precisa saber qual que é a dinâmica do financiamento. Então a gente pretende, de alguma forma, passar essa informação para ele, levando em consideração a estrutura do Ministério, que se repete às vezes nas outras estruturas, basicamente. Então, instrumentos normativos, e aí vem contando exatamente quais são os instrumentos normativos que determinam os valores a serem aplicados. Aí a Constituição Federal, a Emenda Constitucional 29, 141, a 86, e talvez a gente fale também das próximas, né, da PEC e tal, essa história. Dentro delas, do 141, estamos ações e serviços, explicando o que é, quais são os serviços, ações e serviços públicos de saúde, e a gente precisa falar do CIOPS, que é o grande sistema que comanda essa história toda. Vamos lá. Depois, o financiamento federal, efetivamente, as fontes de recursos do Ministério, ele representa grande parte do financiamento, 42% do financiamento do SUS, então a gente precisa estabelecer quais são esses valores e como é que eles funcionam, a distribuição por ação programática, e aí a gente começa a descobrir quais são as caixinhas, né? A gente pretende listar isso para que fique bastante claro. As modalidades de aplicação, entra mais um pedaço do Mauro. As modalidades de repasse, também entra mais um pedaço do Mauro. Enfim, as definições do bloco, relação de incentivos, essa história como um todo. Então, gastos públicos, a gente começa a falar efetivamente dos valores, das considerações e o que tem se gasto e como se vai gastar, como vai ser planejado daqui para frente. E o posicionamento com as EMs, que eu não sei se isso é por capítulo em relação ao desfinanciamento, eu acho que seria importante, mas isso a gente pode conversar depois. Ana, mais um. Em relação à linguagem, é o que a gente está conversando aqui, o Rodrigo começou a conversar. Eu achei interessante a história da Olga, parece ser interessante. Eu tenho uma preocupação em relação à quantidade que a gente vai gastar das laudas, né? Assim, o texto vai ser um pouco mais extenso, já que a gente vai ter que contextualizar essa história. Mas tudo bem. Então, assim, o checklist... Exato. O checklist a gente tinha pensado também, dúvidas principais, essa história toda. Me parece interessante, o planejamento para nós, financiamento, é sempre a primeira parte, né? Mas existe um passo anterior, talvez, as pessoas não percebam muito, não deem muito valor, no sentido de que, antes de planejar, a pessoa se tornou um gestor. E aí o que acontece? Ela tem obrigações a serem feitas e direitos. E eu já tive experiência com gestores, grande parte deles não sabe o que eles estão fazendo, não sabe o lugar que eles se meteram ali. Então talvez fosse interessante a gente clarear as ideias desses gestores no sentido, olha, a partir daqui você tem obrigações, deveres e direitos. No sentido de, daqui para frente você passa a responder com seu CPF todas as ações ou omissões. Então, talvez fosse interessante a gente clarear o horizonte dessa pessoa, que talvez nunca tenha sido gestor, entrou ali de uma forma política e tal, para entender a situação jurídica que ele está. Talvez fosse interessante isso. Acho que é isso. Talvez alguns desistam. Mas foi o que o Mauro falou, né? Eu não vou falar que você vai ser preso, eu vou falar de uma maneira que você não vai ser preso, né? Ana, o próximo... Ana, por favor, o próximo. Ele diz respeito a quais são os links. Acho que são todos os capítulos do pensamento, acho que a gente nem listou o capítulo, a gente usou a parte como um todo. E depois tem as referências bibliográficas que a gente vai usar, mas isso já passa mais para uma área acadêmica. Acho que é isso. Não, agora, na programação, a palavra está aberta aqui para o pessoal fazer as considerações sobre os 4 capítulos apresentados. Bem, eu gostei de tudo que eu vi, eu acho que é mais ou menos o que a gente quer, mas eu vou colocar não como crítica, mas para desconstruir o processo junto. Eu, como gestor, eu gostaria que o Mauro, ou quem ficasse com essa parte, me passasse a questão dos acessos, adaptação, readaptação desse servidor, que é estatutário seletista e está com a perna que não pode mais percorrer e ele está... Eu tenho N processos de readaptação. E o que é que eu faço?
eu continuo com esse CS, coloco ele como agente administrativo, tiro ele, desligo, a jurídica não sabe do meu município, eu digo, olha, está aqui a lei federal, você é estatutário, tem direito estatutário, em confronto. Essa é uma, eu acho que a gente podia abordar isso, readaptação dessas categorias. Uma situação também que eu vejo muito presente, irmão, é piso salarial de categoria. O meu médico veterinário ganha piso por lei federal. E ganhou isso na minha procuradoria. E ontem eu estava conversando com a Fernanda, ela disse, Charles, isso não é para setor público, mas lá o procurador deu, e o médico veterinário tem, e agora também um outro profissional biomédico também entrou e a Procuradoria Municipal deu 10 salários, o piso do cara está ganhando. Como é que eu faço como gestor? Eu acho que é uma dúvida que a gente vai ter no dia a dia, do lado jurídico. Uma dúvida que eu tenho também, plantão médico, como pagar? O meu anestesista ganha 20 mil, e isso foi legal. Ele disse, olha, vou fazer um grupo de 3 anestesistas, todos nós vamos ganhar 20 mil. O salário do prefeito supera isso, o salário do prefeito é 12. Daí eu paguei plantão. Quando era de férias e 13º, esse profissional quer o reflexo do plantão no 13º, ele diz, cara, eu não fico se você não me pagar meu 13º de 20 mil. Disse, mas doutor, os plantões não conferem para 10º. Não, conferem sim, fica naquela dúvida. Primeiro que eu preciso pagar, depois ainda tem a dúvida jurídica se isso reflete no 10º ou não. Tem gente que diz que sim, no setor privado, tem gente que diz que não. E aí fica essa dúvida. São dúvidas que eu tenho no dia a dia, eu acho que nós gestores da Olga vai ter. Como pagar acima do piso, do teto máximo do município? Os plantões médicos, a gente faz essa pergunta para o Mauro, que eu já vi também alguns trabalhos deles. Outra dúvida que eu tenho no dia a dia, e eu tive muito, o Mais Médico, acho que a gente tem que abordar em algum momento esse programa que é tão essencial, sobretudo na ajuda de custo do profissional cooperado. Qual é o valor máximo, que diz a portaria, e isso surgiu bastante conflito, que muitas vezes foi mediado pelas comissões locais. Eu acho que é uma dúvida. Licitação. A grande dúvida que eu tenho de licitação, se faz lá na carta convite, o limite de adesão. Tem um limite para isso, né? Já para fazer uma adesão, parece que até 5 vezes o valor, tem uma norma a respeito. Acho interessante abordarmos essa questão de adesão. Isso daí é no registro de preço. Registro de preço, né? Eu tive muito problema. E também na compra direta. Eu achei muito legal que tu falasse a primeira compra judicial, você comprando. A partir da segunda já não é mais emergencial, né? Eu achei legal isso. E a gente comete esse erro. Compra a primeira, a segunda e vai continuando. A questão da judicialização que a gente vai passar ainda, isso mais eu acho que vai casar um pouquinho algumas coisas com o Mauro, por isso que eu vou abordar. Eu tive recentemente, Fernando, no judiciário, e o juiz, você de respeito ao judiciário, secretário, disse, mas como? Olha aqui a pilha de processo, ele responde todas, excelência. Se não está aqui no processo, abre o processo 1, não está a resposta, abre o processo 2. O senhor respondeu como? Eu falei, mandei ofício para cá, ele só não foi anexando o processo, a procuradoria do município não fez. E quando vira processo, quem atua processualmente é o advogado habilitado. Então, sequer os ofícios iam para o processo, existe simplesmente para a mesa de uma pilha do juiz, o assessor analisava e dizia arquiva-se, arquiva-se, arquiva. Então, essa distinção, eu não sei se no momento da Fernanda ou do Mauro, de deixar muito claro que processo judiciário, não adianta o secretário fazer ofício, pode até fazê-lo, mas para efeito processual vai ter que atuar junto quem está habilitado no processo. Eu já tive esses dissabores. Eu acho também interessante de abordar, que eu já vi muitos secretários lascados, autorizar o pagamento de obras sem a medição devida, sem os processos legais devidos. E devido ao volume do Requalifica, é muito comum nos municípios pequenos, a gente falou isso, né, Rodrigo, dos municípios de 3 mil, que é a grande maioria, 3 a 10 mil habitantes, e que o prefeito quer ajudar o pequeno empreiteiro. O pequeno empreiteiro, ele recebe antes de fazer a obra, então você repassa, aí ele faz, ele fica repassando. E muitas vezes o secretário, muitas vezes é quem autoriza. Em regra, para autorizar isso, ele tem que ter, eu acho que a gente tem que dizer alguma coisa, pagamento de compra de serviço, pagamento de obra,
veja se tem medição da área responsável, se tem o responsável pelo contrato, se deu ok, para você dizer ok, pague. O volume do requalifica, o que está dando problema de secretário que